O Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, o SINDAM, defende ampliar a segregação de bovinos, suínos e aves para lidar com as restrições da União Europeia ao uso de antimicrobianos na produção animal. De acordo com a entidade, o Brasil precisa aumentar o controle sobre o histórico sanitário e dos animais e comprovar quais produtos foram utilizados durante a produção, principalmente nos lotes destinados ao mercado europeu. Na pecuária, o desafio tende a ser maior por causa da estrutura da cadeia. O animal pode passar por diferentes propriedades ao longo da vida, em etapas como cria, recria e engorda, antes de chegar ao frigorífico. Além disso, o ciclo produtivo é mais longo, o que aumenta a quantidade de informações que precisam ser registradas e preservadas para comprovar o histórico sanitário do animal. E para falar sobre os desafios do setor diante das exigências para o uso de antimicrobianos e também sobre outros temas importantes para a pecuária, a gente recebe aqui no nosso estúdio o Emílio Salani, que é vice-presidente executivo do SINDAM, que é o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. Uma boa tarde ao senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, Estevão. Eu agradeço o convite. Muito obrigado pela presença por aqui. Eu gostaria de começar já falando, nós temos um fato novo diante de tudo isso. O seu Emílio estava comentando conosco antes que nós já tivemos uma reunião na Câmara Setorial da Carne Bovina durante o dia de ontem em Brasília, justamente para falar sobre essas exigências e trazer alternativas, o que pode ser feito. E até aí, o que nós conseguimos, seu Emílio? Bom, é de conhecimento de todos que nós apresentamos uma proposta de protocolo de segregação para as autoridades europeias. E ontem, na reunião da Câmara Setorial da Carne Bovina, que é estabelecida no mapa, oficializada pelo ministro, com representantes de várias entidades, foi apresentado, foi informado pelo responsável, pelo representante das certificadoras, que preparam esse tipo de documentação, que uma série de indústrias, confinamentos e produtores já aderiram ao protocolo. Isso é importantíssimo para nós. Mostrar para a comunidade europeia que este protocolo de segregação de não uso de antimicrobianos em bovinos de corte é factível, é viável. Mas esse tempo que nós estamos agora, agosto de 2026, nós já não conseguimos ter uma resposta muito rápida por conta de todo o ciclo bovino. Quando que esses produtores poderiam ter já se adaptado? Isso poderia ter acontecido antes ou é um problema que surgiu somente agora? Na verdade, nós, para termos animais viáveis hoje, nós deveríamos ter iniciado essa segregação, a documentação desses produtores e de quem tivesse envolvido há pelo menos 2 anos atrás. Então, qual que é a ideia hoje? A ideia hoje é iniciar e começar a demonstrar para a comunidade europeia, para que permita ela fazer auditoria e que possa validar o nosso protocolo e aceitar alguns períodos de certificações de não uso. Em vez de ser a vida toda, pelo menos certificar parcialmente os animais e conseguir colocá-los no mercado europeu, que é super importante para o Brasil. Então, pelo menos 30 meses para frente. Para frente. Então, nesse momento, tá difícil a situação. Eu acredito que em setembro vai chegar a data que se vai estabelecer. Existem algumas tratativas para que animais que já estavam sendo preparados para exportação, ou seja, já estavam no processo, concluíssem esse processo e a partir daí estabelecesse a segregação. Óbvio que nós temos uma série de fazendas no Brasil de confinamentos super organizados que têm condições tranquilamente de demonstrar o não uso desse medicamento. Tem como estimar quanto vai custar isso? Olha, o custo é muito difícil, que varia de propriedade para propriedade, de confinamento para confinamento. O que é importante é como o produtor vai entender, ele vai encarar este tipo de preparação de animais, porque o não uso desse medicamento traz algumas, entre aspas, desvantagem para esses produtores, seja no período de terminação do animal ou seja também no ganho de peso. Então tem que se entender, mas isso é uma questão comercial. Eu acho que vai ser pareado com o preço que a Europa estiver disposta a pagar. E como que o senhor vê essa demora do Brasil em se adaptar, sendo que já era de conhecimento prévio, pelo menos há 2 anos, que
a Europa poderia pedir essa nova normativa do setor? Por isso que a gente separa os assuntos, quando se trata de aves e quando se trata de bovinocultura de corte. É a característica da nossa bovinocultura. Nós estamos falando aí de mais de 200 milhões de animais, um país dessa dimensão. Então não é tão simples se estabelecer esse tipo de controle, né? Então eu entendo que a gente, obviamente, sempre pode ver o copo meio vazio e falar, poderíamos ter acelerado um pouco, mas nós avançamos bastante. Esse protocolo foi discutido, várias entidades envolveram, porque o mais importante, Esteve, é o seguinte, eu tenho um protocolo de segregação, eu tenho um documento que permite o proprietário a demonstrar que não usou. Ele é factível, ele é viável. Por isso que na reunião de ontem, quando foi informado que uma série de produtores já tinham aderido ao protocolo, é uma informação excelente e isso deve ser levado futuramente pelas nossas autoridades até as autoridades europeias. A Europa se mostrou um pouco até irredutível em negociar, e foi essa postura que vocês conseguiram também verificar nas conversas que até o próprio governo tentou fazer nesses últimos meses? Sim, no final do dia, a ideia era negociar mais um período para que a gente iniciasse, né, e pudesse demonstrar parcialmente essa segregação, Estevão, mas eles foram irredutíveis e o que é mais importante, né, nós chegamos a um consenso que a solução não é banir essa classe terapêutica, porque ela é utilizada em outras espécies, utilizada para outras finalidades, e a gente acabaria prejudicando esses outros produtores, em termos de bem-estar animal, em termos de aproveitamento de recursos naturais e daí por diante. Então, já foi um ganho para nós. O que é mais importante é que para nós, no fim do dia, é um aprendizado. O seu cliente exige isso. Então, vamos implementar caso haja interesse em exportar para esse cliente. Emílio, a gente vai mudar um pouquinho de tema porque o setor vem enfrentando a falta de algumas vacinas importantes neste ano. Por que isso aconteceu? Existe alguma previsão para a regularização do abastecimento? A falta mais sensível que aconteceu foi das clostridiais, correto? E essa vacina é uma vacina muito importante, por quê? Porque ela permite você ter um bezerro muito mais viável, desmamar um bezerro com maior viabilidade até o seu ano. Por quê? Porque existe as questões da sintomatologia muito forte da morte súbita, etc. e tal. Como nós temos aí 8 empresas produtoras de vacina contra Clostrídio e 2 delas fizeram a inversão da produção de nacional para importado, isso nem sempre é tão simples. Nós tivemos um vácuo de abastecimento, evitamos, juntamente com o Ministério, trabalhando a 4 mãos, que se explodisse essa crise no mercado, conseguimos liberar até nesse momento mais de 40 milhões de doses, então nós estamos voltando à normalidade das clostridiais. Lembrando, Estevão, que imagina você que somente as clostridiais nós temos um consumo nacional de 160 a 180 milhões de doses ano. E tem alguma expectativa de um prazo final para regularização? Nós entendemos que até dezembro nós vamos conseguir fazer o fechamento. O quê? Atender a demanda pré-estabelecida para 2026. E a partir de 27 nós entramos num ritmo de normalidade e tranquilidade. Isso vale para as clostridiais e para as outras vacinas de uso, digamos, obrigatório, como a brucela e a raiva também. Esse é Emílio Salani, vice-presidente executivo do Sindan. Te agradeço muito a participação por aqui. Obrigado por tirar nossas dúvidas, presidente. Eu que te agradeço e estou sempre à disposição. Prazer é nosso.